Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do primeiro e único podcast aqui no Instagram. Eu sou o Ricardo Toches. E não deixe de seguir o meu perfil aqui no Instagram, comentar a nossa live e, se puder, mandar essa live para o que vocês conseguirem. Esse episódio tem o apoio do .bet. Durante o episódio, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O convidado de hoje tem 33 anos, é empreendedor, faixa preta de karatê, possui formação em engenharia elétrica, UFRJ, é perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Há mais de 9 anos atua na divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo. Em 2021, ele recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Niterói pela sua atuação no caso Flor de Lis. Hoje eu vou ter a honra e o prazer de conversar com o perito criminal Diego Lameirão. Fala um pouco sobre ele. O Diego atuou no caso, como disse, da Flor de Lis, atuou no caso do sequestro da ponte Rio-Niterói. Já convidou. Só falta ele sentar. Deixa eu esperar ele sentar aí. Boa noite, Diego. Tá me ouvindo legal? Não. Está um pouco baixo. Deixa eu aumentar aqui. E agora, tá me ouvindo melhor? Tô. Perfeito. Vamos lá então. Diego, primeiramente, obrigado por ter aceito esse convite para falar sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Eu quero te falar que eu tenho um interesse muito grande nessa parte de perícia, aumenta o volume do celular, de perícia criminal, investigação forense. É um dos fascínios que eu tenho na minha vida. Primeiramente, Diego, quero que você se apresente, professor, e fala um pouquinho de você. Vamos lá, me apresentar então. Meu nome é Diego Lameirão, tenho 33 anos, sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei lá para 2013, 2014. Atuo há 9 anos na divisão de homicídio de Niterói e São Gonçalo como perito criminal, né, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É um longo caminho até aqui, quase 10 anos aí trabalhando em locais de crime contra a vida. Conforme você falou, é uma área que te interessa bastante, acaba interessando muita gente, né? Acho que é por causa da questão das séries criminais, dos casos criminais, dos documentários. Essa parte de investigação é uma área que acaba atraindo o interesse de muita gente. E hoje, quase que exclusivamente, né, eu dedico a minha vida praticamente toda a essa parte de perícia, tanto nas redes sociais, como no meu trabalho em si, né, de perito, mas também fora do meu trabalho, dou aula na área também, né, aula de preparatório, aula de imersão de perícia, aula também de pós-graduação. Então, é uma vida inteira dedicada a essa área de perícia. Eu queria agradecer, Ricardinho, pelo convite e dar uma boa noite a todos. Espero que vocês gostem desse bate-papo nosso de hoje. Ô, Diego, fala pra gente, assim, quem é Diego Lameirão? Como que foi o seu início da sua vida? Então, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né?
apaixonados por cinema, por filmes, por séries. Já vi que você gosta também, né? Vejo que você posta muita coisa, né? Lá do Harry Potter, por exemplo, eu gosto muito. Adoro. Muito legal. Eu vi que você, inclusive, foi, né, lá em Orlando, não é isso? No parque. Assim, parece que você entra dentro dos filmes, né? Quando você vai lá. E Imagino. qual personagem que você mais gosta? Hum, Assim, é engraçado falar isso, mas como construção do personagem, eu gosto muito do Voldemort, né? Não o que ele faz, mas o personagem em si, a Sim. construção dele é muito boa. Gosto muito do Rony, né? Acho ele bastante interessante também. Acho que são os dois personagens que eu gosto mais, né? Do lado do bem, o Rony, e do lado do mal, o Voldemort. E qual que você se identifica mais como se fosse parecido com você? Show. Mas então, voltando, né, a falar de quem sou eu. Então, lá atrás, né, desde mais Diego, novo... deu uma cortada. Tá. Não sei se você ouviu minha pergunta. Te perguntei Daquele- qual personagem do Harry Potter que você acha que se parece mais com você. Ah, tá, comigo. Acho que difícil, né, dizer assim. Existe algum... Você lembra, você que é muito fã, você lembra se tinha algum personagem que resolvia crimes lá em Azkaban, algum perito? Tinha algo nesse sentido, não? Aurora. Pensando, Aurora. tinha os aurores, né? Ele era tipo um perito. Ele era tipo uma polícia, mais ou Vai ser menos. investigado. Investigador. Ah, tá. É bom você falar isso, Ricardinho, até para o pessoal entender a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos não tem, né, e aí eu imagino que, como o Harry Potter é baseado na Inglaterra, né, se passa, na verdade, no Reino Unido, e existe muita semelhança entre os Estados Unidos e o Reino Unido, eu imagino que o Reino Unido seja parecido. Eu sei que nos Estados Unidos não existe o perito criminal em si, como a gente tem caracterizado aqui no Brasil, certo? Que é um profissional que é unicamente responsável pela parte técnica de uma cena de crime, né? Chega lá para analisar os vestígios. Na verdade, nos Estados Unidos, existem técnicos forenses que trabalham em diversas áreas, certo? Seja mancha de sangue. Então, já é diferente do Brasil, que é um profissional multidisciplinar, atua em várias áreas. Nos Estados Unidos são divididas em várias áreas. E existe um investigador, que é provavelmente esse personagem que você falou, que ele é chamado de Crime Scene Investigator, né? Que é o CSI que a gente conhece. Ele, na verdade, pega os relatórios feitos por esses técnicos forenses e produz um relatório geral com uma conclusão sobre o caso. Só que ele não se atém somente à prova da perícia em si, mas à investigação como um todo, né? A prova testemunhal, as testemunhas, a prova documental, por exemplo. Aqui no Brasil, o perito ele pega exclusivamente, como o próprio nome da prova diz, a prova pericial, que é diferente lá dos Estados Unidos, que o Crime Scene Investigator acaba abrangendo tudo. Então, nos Estados Unidos, você está falando que ele não tem a profissão perito, né? São Isso, policiais que desempenham essa função, certo? Perfeito, isso aí. E, Diego, qual mais uma diferença dos Estados Unidos para o Brasil que você acha interessante na área da perícia? Então, não existe concurso, né? Então, já é uma questão, acho que eu até fiz um meme outro dia sobre isso. Não existe nos Estados Unidos, na verdade, a polícia como um todo não tem concurso, igual aqui no Brasil. É uma questão muito interessante pelo seguinte. No Brasil, existe o concurso, o policial, que é o concursado, né? Sempre concursado, a não ser algumas definições específicas que a gente chama de perito ad hoc, por exemplo, mas aí são os casos específicos. Nos Estados Unidos,
existe um processo seletivo, digamos assim. Então, você não é concursado, ou seja, você pode ser demitido, por exemplo. Né? E existe uma progressão de carreira dentro da própria polícia. Não, então, assim, vamos falar agora aqui da polícia em geral. Nos Estados Unidos, existe o policial que trabalha na rua, certo? Que é o que a gente conhece aqui, basicamente, como se fosse policial militar. E existe o policial da investigação, que é o policial civil. Só que, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, não tem como você fazer um concurso interno, digamos assim. Você é policial militar e você vira policial civil ou vice-versa. Nos Estados Unidos é separadamente, é junto. Então você trabalha na rua como uma espécie de policial militar e aí você pode ter uma progressão de carreira para trabalhar, por exemplo, como um policial de investigação, tá? Isso no caso de policial. No caso do perito, conforme eu falei, não existe um perito de fato como tem aqui, são técnicos, né? O técnico forense, ele não é um policial, tá? Ele é apenas um cientista da polícia, como acontece em alguns estados aqui no Brasil, que existe, por exemplo, o Instituto de Perícia, né? O perito não está na Polícia Científica ou na Polícia Civil, por exemplo. Só que nos Estados Unidos ele é sempre um cientista, certo? Ele é sempre um cientista. Diferente aqui no Brasil, que o perito também pode ser um policial. E para você, Diego, qual a progressão de carreira que é melhor? Em relação dos Estados Unidos e do Brasil? Isso. Então, eu particularmente acho a dos Estados Unidos mais interessante, certo? Por quê? Eu acho muito importante, tanto para você investigar quanto para você trabalhar na rua, você ter o conhecimento de ambas as áreas. Então, é muito legal você começar a fazer um trabalho de rua, por exemplo, e posteriormente exercer um trabalho de investigação. Eu acho que esse trabalho separado entre investigação e trabalho, vamos dizer aqui, uma linguagem que fica melhor de entender, um trabalho ostensivo, digamos assim, de polícia, eu acho que fica mais interessante você ter, que nem os Estados Unidos, uma progressão entre as carreiras para você ter ambas experiências. Então, aqui no Brasil, você tem ótimos profissionais, mas às vezes o cara tem uma certa dificuldade, por exemplo, às vezes para investigar porque não teve um trabalho de rua, ou às vezes para fazer um trabalho de rua sem ter um pouco do conhecimento da investigação, por exemplo. Então, eu acho muito interessante essa progressão única de polícia, né? De você trabalhar na rua e, posteriormente, você trabalhar com a investigação. Acho que tanto a instituição em si, quanto a sociedade acabam ganhando com essa dinâmica. Vamos voltar um pouco, Diego. Vamos lá. O perito criminal, ele é policial, certo? Aí, vamos lá. Interessantíssima essa observação. Depende, tá? Então, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, isso acaba gerando muita confusão, Ricardinho. As pessoas acabam realmente confundindo. Por quê? Não existe uma padronização, tá? Até existe uma PEC em andamento para padronizar isso aí, mas por enquanto ainda não tem. Não existe ainda uma padronização da onde a perícia está inserida em cada estado. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro está na Polícia Civil. Tem lugares que é Polícia Científica. Tem lugares que é Instituto de Perícias. Então, tem alguns lugares que o perito não é considerado um policial. Perfeito? Então, é importante a gente ressaltar isso aí. Mas no seu caso, no estado do Rio, você é perito criminal no Rio e Niterói e São Gonçalo, né? Na verdade, eu sou pertencente à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e a minha lotação, que é a minha única lotação até hoje, desde o início, é a Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Ou seja, eu vou trabalhar, eu trabalho numa especializada, só trabalho com homicídio. Existem vários setores da perícia, né? Então, eu trabalho no setor de homicídios da região Niterói e São Gonçalo, que pega Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. E como é que você, Diego, como que esse mundo da perícia foi parar na sua vida? Então,
Aí, voltando àquela questão que você estava perguntando, de pô, quem é o Diego? Então, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por séries e por filmes, principalmente séries de investigação e filmes de terror, desde pequeno. Só que, Qual que você gosta mais? de terror, Investigação. de investigação, de série documental, a que eu gosto mais é aquela Mistério Sem Solução da Netflix. Sabe qual é? Não, nunca vi. Essa é bem legal. Só que assim, é aquela série que você vai ficar. É a série maravilhosa, te deixa pensando dias, mas é aquela série que você vai ficar extremamente chateado no final de cada episódio, porque são mistérios que não tiveram solução. Então é só mistério que deixa você. Esse episódio é um mistério. Mistério é diferente, isso aí. É a minha favorita. Eu, particularmente, gosto muito de CSI. Essa é clássica, né? Bem criminosas. Criminal Minds. Uhum. Gosto da versão que criaram também do CSI Cyber. Não sei se ele assistiu. Essa é focado em crimes cibernéticos. Isso. Essa não assisti, não. O homicídio também, entendeu? É homicídios ocasionados por crimes cibernéticos. Ah, legal. Gosto de Lei e Ordem. Essa eu não vi, mas eu ouvi falar bem dela. Lei e Ordem são só vítimas especiais. Estupro, pedofilia. É uma série mais pesada, né? Não é pesada, mas também é assim. Tem alguns casos que são bem. Te botam para pensar muito, refletir muito. Entendi. É uma crítica social, né? Exatamente. Eu gosto de documentários também. Documentários sobre crime. O último que eu assisti foi o da Isabela Nardoni. Ah, sei. Esse eu ainda não vi, não, mas eu conheço bem o caso. Da Netflix. Inclusive, no final do mês, eu vou conversar com a doutora Rosângela. Olha que legal. Bacana. Nossa, bastante coisa, com certeza, que ela tem para passar aí pro pessoal. Aí, voltando, você decidiu fazer o concurso depois que você saiu da faculdade. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, Ricardinho, só para a gente entender lá atrás o porquê, onde começou essa paixão. Então, eu sempre gostei dessas séries criminais, gostava muito de filme de terror. Teve um dia que eu cheguei em casa, tinha 10, 11 anos, eu fui na loja americana e estava com uma promoção que você comprava 3 DVDs e ganhava um. Né? Lembro até hoje que cada um custava R$ 29,90, aí você comprava 3 e ganhava um. Aí eu cheguei em casa com 8 DVDs do Sexta-feira 13, do Jason, com 11 anos. Jesus! Aí minha mãe me fez devolver tudo, né? E trocar por outros filmes já, porque ela falou, você vai ficar doente, você vai virar psicopata, vai fazer isso. E aí ela deixou eu ficar com um só. Né? E, na verdade, um pouquinho antes disso, tinha um programa na Rede TV, né, que se chamava TV Terror. Foi o primeiro programa de terror e conteúdo de terror que eu consumi. Né? E esse eu tinha 10 anos. E essa TV Terror, ela passava sábado, sempre 11 meia-noite na Rede TV. E lá nesse programa passavam uns filmes de terror bem trash, inclusive Sexta-feira 13. Aí eu conheci Sexta-feira 13 e depois eu comprei esse DVD. Então, eu cresci gostando de ver Pânico, né? que era um filme que você tinha que descobrir quem era o assassino, eu gostava muito disso. Mas fui ficando mais velho. No Brasil, naquela época, tá? Até recentemente isso, ainda não existia muito esse conhecimento de um profissional que trabalha em cena de crime. Eu, por exemplo, achava que isso era coisa só dos Estados Unidos, eu não sabia disso. Então, uma coisa que eu não corri atrás para fazer. Não procurei saber a respeito disso. E aí cresci, fiz engenharia, porque eu gostava muito de exatas. Tal. No final da faculdade, eu acabei recebendo por e-mail. Eu estava tentando várias coisas na época. Né? Eu estava tentando fazer programa de trainee, eu estava vendo possibilidade de fazer mestrado e tal, vendo várias...
parte, Ricardinho, da sua vida que você é um estudante desesperado que você não sabe o que fazer. Acho que todo mundo passou ou vai passar por isso um dia. E aí eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí eu recebi por e-mail esse concurso. Estava lá, perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí tinha várias carreiras: engenharia elétrica, medicina veterinária, contabilidade, engenharia mecânica, várias carreiras. Né? A famosa qual a faculdade para ser perito criminal, né? E aí tinham várias faculdades lá aceitas. Quando eu vi que era engenharia elétrica, perito criminal, polícia, engenharia elétrica, eu pensei, pô, será que eu vou fazer instalação elétrica em delegacia? Né? Eu pensei isso na época, eu não tinha a mínima ideia do que era. Aí esqueci, me inscrevi no concurso como mais uma opção, né, por a questão da estabilidade em si, nada especificamente por uma paixão, tá? Aquele sonho, né, aquela vontade, aquele gosto lá por conteúdos de casos criminais, de investigação, aquilo estava... Eu continuava consumindo isso, mas era uma coisa que estava um pouco adormecida em mim. E aí eu passou 1 mês e meio, 2 meses, eu estava no meu estágio, aí eu lembrei. Falei, caraca, é aquele concurso para instalação elétrica em delegacia, pô. Tem que fazer. Pô, será que. Vamos... Aí eu esqueci da data. Eu fui olhar, eu vi que esse concurso já tinha acontecido, né? Só que aí depois eu falei, nossa, perdi a prova. Aí depois eu vi que tinha sido adiado 1 semana, ou seja, faltavam 5, 6 dias para o concurso, tá? Eu tive 2 coisas, eu tive uma grande coisa negativa ao meu lado. Faltava 6 dias para o concurso, eu não tinha me preparado em nada, né? Pelo que eu achava. Só que eu tinha uma coisa... aberto nenhum livro, né? Quê? Você não tinha aberto nenhum livro. Então, entre aspas, não tinha aberto. Por que, na verdade, eu tinha aberto o livro? Porque aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro, a prova para perito, cada prova para perito no Brasil, Ricardinho, exige diferentes matérias e é diferente de estado para estado. Aqui no Rio de Janeiro... Deu uma travada, Diego. Tá, qual parte, até que parte você ouviu? Que ele estava falando enquanto eu não tinha aberto nenhum livro ainda. Isso, tá. Então, aqui no Brasil, cada estado aceita diferentes matérias para concurso de perito, tá? Então, assim, tem estado que aceita criminalística, medicina legal, direito e lógica, outros não tem medicina legal, outros não tem criminalística. A única coisa que tem em todos os concursos é português, tá? E agora que Rio de Janeiro teve direito também, então provavelmente direito tem em todos também, tá? Então, assim, cada lugar é diferente. No Rio de Janeiro, só caía na prova português e a matéria específica da sua área. Ou seja, como eu era formado em engenharia elétrica, tá? Estava me formando, na verdade, estava no último período da faculdade. Como eu era formado, eu ia me formar em engenharia elétrica, né? Eu ia concorrer na parte de engenharia elétrica. Na minha prova, só ia cair português e engenharia elétrica. Então, na verdade, Ricardinho, eu não me preparei diretamente para a prova, certo? Mas eu tive toda a minha preparação durante a faculdade para a prova, né? Eu tive uma base boa, eu estudei na UFRJ, uma excelente faculdade, então eu tive uma base boa. E aí, o que eu fiz? Faltando 4 dias para a prova, eu peguei a prova antiga da polícia, prova que era a prova de 2008, e resolvi a prova. Então, essa foi minha preparação para a prova. Aí, cheguei domingo, fiz a prova, certo? Um tempo depois, saiu o resultado da prova. Eu tinha ficado nas vagas de ampla concorrência, eu tinha ficado na posição 30, tá bom? Eram 10 vagas, beleza? Só que o edital chamava para a prova física 3 vezes o número de vagas. Então, eu fiquei eram 10 vagas, logo eles chamavam, quem é bom em matemática aí, 3 vezes 10, 30. Isso aí, 30 pessoas. Então, eu fui chamado para prova física, tá bom? Aí fui no dia da prova física, calma que tem bastante superação, inclusive, nessa história. No dia da prova física,
tá? Eu acordei de manhã cedo, peguei o meu carro e fui para a prova física de carro, certo? Aí fui fazer a prova física, tá? Fui andando no carro, vi que começou um trânsito, mas a prova era por volta de 8 da manhã, que era a prova, tá? Que era fechamento dos portões, desculpa. Por volta de 7h15, 7h20 eu estava indo para o local da prova. Quando foi 7h25, eu cheguei no suposto local da prova. Aí eu perguntei pro rapaz que estava lá, que era um galpão. Eu não vi ninguém, achei esquisito. Falei, ué, né, será que todo mundo desistiu? Foi todo mundo eliminado? Aí eu perguntei pro cara, ele falou, olha só, Isso na esse prova endereço não é... física. Isso, da prova física. Esse endereço não é aqui, tá? Não sei onde é que é, não é aqui. E aí, o que eu fiz? Peguei, entrei no meu carro e fui andando para frente para tentar achar um posto para pedir uma informação. Porque o GPS tinha dado um endereço que, na verdade, não era. Inclusive, isso tem pouco mais de 10... Tem 10 anos, na verdade, né? Então, eu acredito que o GPS não era... Tinha mais erros, né, do que tem atualmente. Na hora de eu ir tentar achar um posto para pegar a informação, eu acabei entrando numa ruazinha errado, né? E aí, para eu fazer a volta, eu vi que o GPS estava dizendo que demorava, sei lá, 30, 40 minutos para fazer a volta. E eu vi que não daria tempo para chegar na prova se fosse fazer a volta. Aí eu dei uma jogadinha na contramão e consegui voltar para a pista. Aí fui indo reto, cheguei num posto, parei e perguntei, eram 7h40, quando eu cheguei no posto, eu perguntei para o rapaz do posto. Pô, você sabe onde é esse endereço aqui? Aí ele me informou, olha só, esse endereço fica mais ou menos a 1,5 km para frente, só que do outro lado da pista. Então, não ia dar tempo de eu fazer a volta de novo. Aí, o que eu fiz? Eu larguei o carro, certo? Numa ruazinha lá. Como aqui Rio de Janeiro, eu tive quase certeza dentro de mim que quando eu voltasse o carro não ia estar mais. Larguei em qualquer lugar. Peguei a minha mochila lá, que estava com a minha bermuda para fazer a prova, né? A prova física. E fui correndo até a prova física. Né? Então, assim, eu corri 1,5 km de calça jeans para chegar até a prova física. Aí cheguei na prova física, lá no portão, eram mais ou menos 7h58, 7h59, 7h57, não sei. Eu sei que na hora que entrei, instantes depois, fechou o portão e teve gente que não conseguiu entrar. Então, fui na prova física, fui correndo até a prova física. Cheguei na prova física, consegui passar, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas calma que tem mais. Aí eu fui classificado na prova física da posição 30... E como que essa prova física é como, Diego? Tá, vamos lá. Vamos para a galera aí que vai fazer concurso, interessante saber isso. A prova física, tá? O que eu vou falar agora aqui era o que foi aqui no Rio de Janeiro, tá? Não significa que em outros lugares são a mesma coisa. Que, por exemplo, não tem natação e não tem barra, tem lugares que tem. A prova física era você fazer 30 abdominais em 1 minuto, 25 ou 30 flexões em 1 minuto, você correr 2 quilômetros e alguma coisa em 12 minutos e você correr 100 metros em 20 segundos. Isso para homem. Para mulher era um pouquinho mais tranquilo. Mulher, por exemplo, a flexão poderia botar o joelho, tinha algumas que a repetição era um pouco menor, tá? Mas, Diego, você estava fazendo para perito, mas o porquê dessa prova física é praticamente igual da polícia, então? Então, vamos comparar, Ricardinho, por exemplo, com os outros cargos, por exemplo, da Polícia Civil do Rio. O cargo de agente, né, que eu vou falar agente porque tem muitos lugares que não usa inspetor, que nem usa aqui. Aqui tem os nomes diferentes no Rio de Janeiro de outros lugares. Inspetor, tem oficial de cartório. Então, só para a galera entender, vamos botar agente, tá? No geral. A prova para agente é a mesma coisa, os mesmos exercícios, só que com uma exigência um pouco maior, tá? Então,
não é a mesma coisa que outros cargos. É um pouquinho mais tranquilo, tá bom? Então, assim, por exemplo, agora eu não sei, por exemplo, a Polícia Militar. A Polícia Militar, acredito que tenha também algumas outras exigências que não tenha para perito, tá? Então é importante a gente ressaltar que tem diferença de cargo para cargo e tem... Ah, a galera botou esse, se tiver natação não chora, exatamente. Tem diferença de cargo para cargo e tem diferença também de estado para estado. Diego, então perguntaram aí nos comentários se é porque se o TAF é a prova física. TAF, isso aí. TAF significa teste de aptidão física. Então gente, é o TAF, sim. Isso aí. Prova física. A gente perguntou aqui. Mas, Diego, por quê? Você não desempenharia uma função de um agente normal? Seria uma função específica. O porquê dessas exigências todas? Então, essas exigências são aqui no Rio de Janeiro, né, especialmente no Rio de Janeiro, existe uma geografia, por exemplo, muito desfavorável, tá? Então, para você exercer um trabalho de rua, você teria que, teoricamente, ter um bom preparo físico, né? Por exemplo, eu fui fazer um local de crime que era no alto de um morro, tá bom? Esse morro, ele foi um dos locais mais cansativos que eu já fiz. O cadáver, ele estava no alto do morro. Para você ter uma ideia, eu tive que deixar o colete na viatura, com outros policiais lá fazendo a cautela, né, do colete, e subi eu e mais um policial só até a localização do cadáver. Eu demorei quase 1 hora para chegar lá em cima, tive que passar debaixo de galho de árvore, né, estava no caminho, fazer umas pequenas escaladas assim para chegar. Era um lugar bem difícil de chegar. Então, o teste de aptidão físico é referente ao trabalho policial. No entanto, o trabalho policial não é só trabalho ostensivo. Tem trabalho de inteligência, tem trabalho de investigação. Então, não tem necessidade de um preparo físico tão bom, por exemplo, num trabalho de interno, né? A própria perícia. A perícia é dividida em trabalho interno e trabalho externo. Então, o perito de laboratório não tem a necessidade, por exemplo, de ter um preparo físico, que nem tem a necessidade de ter um perito em local de crime. Então, a gente poderia, por exemplo, tá? Isso é só uma conjectura, a gente poderia, por exemplo, ter provas sem aptidão física para setores específicos da perícia, né? Se fosse um concurso específico. Né? Mas, geralmente, concurso, como é feito para todas as áreas da perícia ao mesmo tempo, a prova acaba sendo a mesma para todo mundo. Diego, estão perguntando nos comentários se a APF não teria que chegar antes da cena do crime. Se a PF tem que chegar antes? Polícia Federal? Não sei, você falou. Deve ser polícia militar, né? Ou polícia civil. Tá, vamos lá. Não entendi muito bem a pergunta, mas vamos tentar aqui dar uma abrangência nesse assunto aí. Existe a Polícia Federal, que é da União, e existe as polícias estaduais, tá? As polícias estaduais são, notadamente, as polícias civis. No entanto, a perícia está em diferentes instituições. Então, tem lugares que a perícia é autônoma no estado. Então, meio que separa regionalmente. Então, Polícia Científica, Instituto de Perícia. Se acontece um crime, o crime tem interesse de investigação por parte do Estado, vai a Polícia Civil e a Polícia Científica, a Polícia Estadual. Se o crime tem interesse da União, vai a Polícia Federal. Por exemplo, crimes de homicídio, praticamente todos, digamos assim, 99%, são investigados pelas polícias estaduais. A Polícia Federal investiga crimes que estão referentes à União. Então, por exemplo, crime de lavagem de dinheiro de uma empresa federal, vai à Polícia Federal.
Um crime que acontece de transporte de drogas na fronteira, né, que está entrando de um país para outro, Polícia Federal. Até um crime, por exemplo, uma pessoa ela foi morta, por exemplo, dentro da Caixa Econômica Federal. Em tese, pela Caixa Econômica Federal ser uma empresa pública, era para a Polícia Federal investigar. Tá? Só que a gente acaba vendo na prática que muitas vezes existe um acordo, e às vezes nem esse tipo de crime, às vezes a Polícia Federal acaba agindo, ela acaba tendo um acordo com a Polícia Estadual, e a Polícia Estadual acaba fazendo. Então, para quem gosta de casos criminais, do CSI, da investigação em locais de crime, né, de homicídio, o mais interessante é fazer um concurso com a Polícia Estadual. Gente, eu vou separar todas as perguntas e vou fazer todas juntas para o Diego responder, mas eu já vou perguntando aqui algumas coisas que aparecer para mim. Perguntaram se a faculdade de Direito, Diego, é uma boa graduação para ser perito. Então, vamos lá. Se a gente considerar como aceitação, ela não é tão boa. Por quê? Ela é aceita mais ou menos. Quando eu falo ela é aceita, a gente está se baseando sempre nos últimos editais, tá, Ricardinho? Então, significa que pode ser que nos próximos editais isso mude. Então, a gente sempre tem que trabalhar o último edital, não tem como fugir disso. Então, baseado nos últimos editais, Direito foi aceito só em 9 ou 10 estados, mais ou menos. A notícia boa para a galera de Direito é que abriu o concurso para perito em São Paulo e está aceitando Direito. Então, galera, olha, e outra coisa importante, não espera se formar, porque o diploma é na posse. Então, pode ser que você dê tempo de se formar. Não existe... de Bioquímica, Diego. É uma boa faculdade. Tá, eu vou só finalizar o Direito. Tá. Então, não precisa terminar a faculdade, tá, pessoal? Serve para Bioquímica também, que eu vou falar. Bioquímica é um pouco mais aceita que Direito, então já é mais interessante, tá? Eu vou falar já as mais aceitas. Só a questão do diploma. Não espera terminar a faculdade, que foi o meu caso, tá? Vou terminar de contar a minha trajetória daqui a pouco. Eu não tinha me formado ainda quando fui fazer a prova, eu estava no final da faculdade. O diploma é só na posse, tá, pessoal? Então, não precisa do diploma para fazer o concurso. Você vai se inscrever no concurso, ninguém vai exigir seu diploma. Seu diploma vai ser lá na posse, lá na frente. Agora, quais são os cursos mais aceitos, tá? Quando eu falar de cursos mais aceitos, eu estou falando de que são aceitos em 22 ou mais estados do Brasil. Quais são os mais aceitos? Engenharia civil, engenharia mecânica, farmácia, química, biologia, contabilidade, ciências da computação, engenharia florestal, física, tá? Então, esses são os mais aceitos. Qualquer outro curso é um pouco menos aceito que esse. Qual a dica que eu dou? Existem muitos cursos diferentes. Então, o que você tem que fazer? Você que está assistindo a gente aí. Quer saber se o seu curso vai ser aceito em tal estado? Pega e olha o último edital do estado e vê se seu curso foi aceito. Tá? Se ele não foi aceito no último, você pode olhar o penúltimo para ver se ele já foi aceito alguma vez. Mas o ideal é que, se ele não foi aceito no último estado, é você fazer duas coisas. Ou você fazer outro curso, tá? Ou você que seja aceito, ou você tentar fazer em outro estado que seja aceito o seu curso. Diego, vamos falar um pouquinho agora sobre como é que foi o seu período na academia. Tá. Na academia de polícia após a aprovação do concurso, né? Tá. Quer que eu termine de falar as etapas do concurso e fale da academia, ou quer que eu fale logo da academia? Pode falar da academia. Tá. Vamos lá. A academia de polícia, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, mais uma vez, isso não é igual em todos os estados, tá? Em São Paulo, por exemplo, agora abriu concurso e é regionalizado, né, por região. Tem concurso também que às vezes abre específico para uma área da perícia, tá? Aqui no Rio, abre concurso para diversas carreiras e vai todo mundo para a academia de polícia. Lá na academia de polícia, você vê todas as áreas da perícia. Então, quais são as áreas da perícia?
local de crime, né? Local de homicídio, local de acidente de trânsito, local de rompimento de obstáculo, né? Crimes contra o patrimônio, crimes de engenharia, né? O acidente, né? Envolvendo engenharia, por exemplo, desabamento de prédios, de pontes. Então, são várias áreas de local de crime. E tem as áreas internas, perícia de química, tá? Que pode analisar, por exemplo, análise de drogas, análise, por exemplo, de elementos que a gente chama elementos da balística forense, né? Elementos secundários, vestígios de tiro, tá? Para o pessoal entender. Área, por exemplo, de contabilidade, que vai trabalhar com a parte de lavagem de dinheiro, área de documentoscopia e principalmente a área de grafotecnia dentro da documentoscopia. Qual é essa área? A parte de escritas falsificadas, tem uma demanda muito grande disso aí, principalmente na área de perícia judicial, a área de merceologia, que você faz avaliação. Você pegou algum caso desses que você citou, Diego? Então, eu trabalho exclusivamente há quase 10 anos só com homicídio. Tá? Então, foi o que eu te falei, voltando à questão da academia de polícia, que vai ficar mais fácil de entender. Aí você estuda todas essas áreas, Ricardinho, todas elas. No final da academia de polícia, o que vai acontecer? Devido a questões da sua nota na academia de polícia, a sua área de formação, por quê? Tem áreas da perícia que qualquer área pode atuar, como local de crime. Tá? Então, a boa notícia para quem trabalha com local de crime é que não existe graduação específica, tá bom? Até local de homicídio. Agora, existem outras áreas, por exemplo, que nem contabilidade, perícia de engenharia, que tem que ser formado nas respectivas áreas. Então, no final da academia de polícia, dependendo da sua nota, da sua formação, tá? E também da demanda da perícia, então, às vezes você pode ser formado numa coisa e sua nota ser boa, mas não tem vaga naquele setor, tá? Então, dependendo disso tudo e também um pouco da sua escolha, acaba influenciando também, você é lotado em uma área da perícia. Então, todo mundo estuda tudo e no final você é lotado em determinada área. E, Diego, após esse processo todo de estudo, como é que foi para você o seu primeiro caso como perito mesmo? Então, meu primeiro caso como perito foi bastante peculiar. O que acontece? Eu estava com um mix de bastante ansiedade e bastante emoção, né? Um mix de emoções, né? Nervoso, ansioso, tudo isso. Estava com aquela adrenalina também, resolvi meu primeiro caso. E aí eu fui acionado para um local de crime. Chegando lá, foi numa residência. Essa residência tinha uma mulher caída próxima ao banheiro, esse local dessa residência. E aí, Ricardinho, o que você tem que fazer, né? Quando você faz um local de crime num lugar fechado, você tem que procurar, a primeira coisa, as formas de acesso do criminoso ao local. Será que ele arrombou esse local? Será que ele tinha a chave? Será que tinha algum muro? Por se tratar de um prédio, certo? A única viabilidade de acesso àquele local de crime era a porta. E a porta não tinha sinais de arrombamento, né? E apenas ela morava com o familiar disse que chegou na casa, abriu, ela estava caída lá no chão. Então, aparentemente, não tinha acesso nenhum de criminoso. Outra coisa é buscar possíveis desalinhos, manchas de sangue, né? Desalinhos são objetos fora da posição usual, que pode identificar, por exemplo, que teve uma briga, né? Ou teve um roubo na residência, como um vaso de planta caído no chão, por exemplo. Tá? Você tem que observar tudo isso. E não foi encontrado absolutamente nada relevante criminalisticamente. E aí a gente vai para a última etapa, que é a análise do cadáver, que a gente chama na perícia de perinecroscopia, que é exame ocular externo do cadáver. Enquanto o legista faz a necrópsia para determinar a causa da morte, o perito criminal faz a perinecroscopia, que é o exame ocular externo do cadáver para verificar lesões externas no cadáver, né? Então, lesões de tiro, facada, pedrada, qualquer coisa, né? Qualquer tipo de instrumento. É diferente do exame para saber a hora da morte, né? Para saber quanto tempo que a pessoa, que
porque tá morta, né? Isso daí é o médico legista que faz. Então, na verdade, tanto vamos lá, o legista faz a causa biológica da morte e o perito dá a dinâmica. Então, assim, eu preciso olhar as lesões para dar a dinâmica do que aconteceu. O tempo de morte é dado pela tanatologia forense, tá? Que é o estudo da morte em si. E aí você consegue determinar isso também no local de crime, né? Pelos fenômenos de putrefação, né? Os fenômenos transformativos, né? Os fenômenos conservativos, várias outras questões podem acontecer, né? Os fenômenos abióticos também, né? A rigidez cadavérica, os livores de hipóstase, né? Que é o sangue puxado pela gravidade. Então, existe também no local de crime, Ricardinho, uma forma de você determinar uma escala temporal de morte. Tá? E aí, quando eu fui fazer esse exame, eu também não identifiquei nenhuma lesão. Apenas um surgimento amarronzado, né, mais ou menos, que estava saindo da boca da vítima. Ou seja, foi um local de crime que não deu para determinar... Te interromper um minuto. Durante essa análise que você fazia no começo da sua carreira, como você se sentia? Como você conseguiu aprender a lidar com essas situações externas? Tá. Então, só para fechar a questão da dinâmica, e aí vai ser importantíssimo a gente falar da questão psicológica, isso é muito importante. E aí, não identifiquei nenhuma lesão, e aí, nesse caso, você não é possível dar o diagnóstico diferencial da morte, tá? Que a gente fala, que é determinar se foi homicídio, suicídio, morte acidental, ou seja, se foi uma morte violenta ou não. Por quê? Determinada, né? Isso. Por quê? Porque veneno também é morte violenta. E o perito de local de crime não tem como afirmar que foi envenenado, tá? Precisa do legista ou do toxicologista. E aí foi conclusivo no local de crime. O laudo, posteriormente, do legista identificou que a mulher tinha morrido acidentalmente, ou seja, foi uma morte violenta, mas foi uma morte violenta acidental porque ela tinha se engasgado com osso de galinha. Então, esse foi o meu primeiro local de crime. Agora, como lidar com o psicológico? E aí, Ricardinho, eu vou apontar para duas questões. A primeira é o trabalho vocacional. Então, não tem jeito. Eu acredito que todas as profissões têm uma certa vocação envolvida. Perfeito? Agora, a perícia ela tem uma vocação ainda mais exigida. Certo? Por quê? Por todo esse caos psicológico que você encontra no local de crime. Então, você chega no local de crime, você vai se deparar com as situações mais tristes, mais bizarras, mais revoltantes que você vai ver na sua vida, envolvendo crianças, idosos e tudo de pior que você possa imaginar. Então, eu acredito que isso foi uma questão que me ajudou bastante, foi primeiro a minha parte vocacionada. Né? Então, assim, eu acabei me adaptando rapidamente, certo? Eu tive problemas indiretos com isso, no sentido, eu tinha muito pesadelo no primeiro ano de trabalho, muita dificuldade de dormir. Então, apesar de eu estar psicologicamente preparado e entender que eu tinha nascido para aquilo, o meu corpo não estava se acostumado com aquilo tudo, né? Com os plantões, com caos emocional. Então, por mais que você chega no local de crime, faz o seu trabalho e sai de lá aparentemente inabalado, aquilo está te machucando um pouquinho sem você perceber. Então, aí eu vou na outra questão, que além da vocação, tinha dito que era duas, além da vocação, é a questão de você não ter vergonha e sempre buscar algum tipo de ajuda. Seja ajuda de apoio de amigos, familiares, psicólogos, religioso, né? No meu caso, eu sempre busquei a minha fé e minha religião. Né? Isso me ajudou bastante a lidar e ajuda até hoje, né? Eu entender que eu sou um instrumento de Deus, um soldado de Deus ali naquele local de crime, isso me ajuda bastante. Então, a questão é juntar a união da vocação com uma ajuda contínua. E para fechar,
é uma frase que eu sempre digo. Um local de crime é um local que você tem que agir num ambiente, agir com razão, num ambiente de extrema emoção. Ou seja, você pegar suas emoções e colocar dentro de uma caixinha ali no local de crime e não deixar que isso também afete na sua vida pessoal. Você também não se torne frio com o tempo. Então é um grande desafio diário. É porque você lida diariamente com a morte, né? E os diversos tipos, né, de morte. Exatamente. E, Diego, o que motivou a você a começar a compartilhar as suas rotinas na internet? Muito boa essa pergunta, Ricardinho. Então vamos lá. Conforme eu tinha dito, a perícia não era algo muito conhecido, tá? Então, assim, eu não queria que as pessoas passassem porque eu passei. Eu acabei dando sorte no sentido de a perícia aparecer na minha vida. Se não tivesse aparecido aquele e-mail, talvez eu tivesse feito outra coisa e não tivesse entrado na perícia. Então, o que me motivou desde o início, a primeira coisa, foi ajudar outras pessoas e a guiar mentes vocacionadas para esse trabalho. Porque é importantíssimo a gente servir de inspiração para outras pessoas. As pessoas terem pessoas que inspiram elas. Por quê? A gente tem muita coisa errada, né, Ricardinho, no nosso mundo. Tem muita coisa ruim. A gente vive num momento bastante complicado no mundo todo, né? Enfim. E nós temos pessoas que já passou pelo que a gente passou. Eu não sou uma pessoa especial, melhor que os outros, mas eu sou uma pessoa que está passando que passou pelo que aquelas pessoas estão passando. Então, eu passar o meu trabalho e a minha rotina no dia a dia, com certeza eu vou trazer grandes profissionais que possivelmente não estariam querendo esse caminho se não tivessem vendo esse trabalho sendo exercido nas redes sociais. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. E eu também tenho a contrapartida. O serviço público, infelizmente, tem bastante pontos negativos, né? Acontece muita coisa negativa nos serviços públicos em geral. Todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. E muitas coisas que acontecem acabam, às vezes, desmotivando o nosso trabalho. Certo? A gente vê que, às vezes, que aquilo não está saindo como a gente gostaria, que a gente não tem as ferramentas que a gente gostaria. Então, às vezes, a gente acaba desmotivado por essas questões. Então, essa inspiração que eu dou é uma contrapartida para uma motivação para eu continuar a minha caminhada. Então, ao mesmo tempo que eu estou ajudando a rotina, ajudando a caminhada das pessoas, elas estão ajudando a minha caminhada. A cada motivação, a cada pessoa que vão nos meus cursos, a cada pessoas que comentam nas redes sociais, a cada novo seguidor que eu ganho, eu fico feliz porque é um tijolinho sendo construído de um caminho comum, né? E tendo a certeza né? Uma melhor perícia, com certeza, do nosso país. Então, essa é a principal motivação minha para começar esse trabalho nas redes sociais. E, Diego, a gente pesquisando o seu nome, né? Não tem como não aparecer o caso mais famoso que você atuou, né? Você fez parte da equipe, né? Isso. Que eu até falei na sua introdução. Que foi o caso da ex-deputada Flor de Lis, né? Perfeito. Uhum. Como que esse caso chegou até você, Diego? Então, nós peritos somos assim, a vida joga dados, né, o tempo todo, coisas aleatórias podem acontecer a qualquer momento, e o plantão é isso, né, o plantão do perito é isso, qualquer coisa pode acontecer, certo? Eu fui o escolhido naquele dia para trabalhar em uma perícia que envolveu esse caso Flor de Lis, certo? Mas então, na verdade, quando você foi chamado até então, você não sabia de quem se tratava. Não, eu já
já sabia. Por quê? Vamos lá. É até bom para a gente entender. Em termos de atuação da perícia criminal, o caso Flor de Lis teve 3 atuações, certo? Teve a atuação da perícia no local de crime do dia do fato, da morte do pastor Anderson, né? Que não foi você. Que não fui eu, tá? E aí aconteceu esse caso, e aí começou a ter desdobramentos, que a gente já sabe, né? Começou a suspeita cair em cima, fugir da ideia inicial de um assalto. E aí, eu estava de plantão e surgiu um mandado de busca devido a essas novas diretrizes que o caso Diego, tomou. só te interrompendo. No primeiro momento, foi acionada a perícia porque havia um crime de latrocínio. Né? Maravilha, isso aí, maravilha você falar isso. Quem não sabe, isso. É o roubo seguido de morte. Isso, perfeito. Aí teve a primeira perícia, essa hipótese de latrocínio caiu por terra, viu que não era um latrocínio. Isso. Que foi um homicídio, certo? Na verdade, é até legal falar isso, porque a perícia acontece isso. Muitas vezes você vai chamar para uma coisa que realmente foi. Você vai chamar para um homicídio, foi homicídio. Às vezes você é chamado por um homicídio, foi suicídio. Às vezes você é chamado por um suicídio, foi homicídio. Às vezes você é chamado por um latrocínio, que foi esse caso, e aí começou, na verdade, não descartou direto o latrocínio. Começou a ter dúvidas do latrocínio em si, né? Que é a mesma coisa, Ricardinho, do caso que a gente citou mais cedo, da perita que você vai entrevistar, doutora Rosângela, no caso Não, Bernardoni. Não, foi na Bernardoni, não. Não, da Bernardoni também foi esse caso, mas eu lembrei, foi também uma dúvida de uma terceira pessoa, né? Mas eu estou falando do caso da Sônia Aristóteles, né? Que teve a ideia de ter sido um latrocínio e depois viu que não foi. Isso. No caso Flor de Lis, começou a surgir essa mesma diretriz, essa mesma dúvida. Você começou a sair da hipótese de latrocínio e começou a partir para a hipótese de uma outra linha de investigação. Nesta hipótese de uma outra linha de investigação, surgiu um mandado de busca na casa dela, e quando surgiu esse mandado de busca, eu era o perito de plantão no dia. Aí que você entrou nesse caso. Isso, tá? Isso aí. Aí eu fiz uma perícia nesse caso totalmente diferente da primeira perícia. Você vai tentar buscar qualquer coisa que não tenha sido, a partir da nova diretriz, qualquer coisa que possa somar com essa nova linha de investigação. Então, uma outra perícia, uma perícia às cegas, tá, Ricardinho? A perícia que a gente lida normalmente, é uma perícia de local de crime de homicídio, é uma perícia que você já chega, tá, por mais que a linha possa mudar depois, o perito tem total autonomia para isso, você chega com um objetivo. Nessa, você chega assim, não tenho que. Eu vou chegar numa casa, não sei o que eu vou encontrar. Certo? E aí foi até nesse dia que teve aquela queimada no quintal dela, né, que saiu na televisão, que possivelmente nessa queimada possa ter queimado algum tipo de prova, porque nessa queimada não foi encontrado nada de relevante, a queimada já estava avançada. Então, provas podem ter sido desfeitas, tá, nesse caso, perfeito. Então, foi uma perícia às cegas. Aí a gente periciou a casa toda. Foi então que foi encontrada uma arma, né? Que posteriormente essa arma foi confirmada ser a arma do crime. E ainda confirmada a chegar no próprio criminoso, que foi o filho dela. A arma do crime, você chegou no exame que a gente chama de confronto balístico. Você pega... Que é o outro perito que realiza. Isso, né? Lembra daquela perícia interna que eu falei no início? Sim. Então, você vai fazer uma perícia para comparar os elementos balísticos colhidos no local de crime, pelo perito que tinha colhido no dia do fato, e comparar
com novos elementos disparados por essa Diego, arma. deixa eu só te interromper um minuto. Eu quero pedir para as pessoas que estão entrando na live, que estão participando, para seguir o meu perfil e para poder acompanhar os próximos episódios, que os episódios antigos. Tem muita galera boa para vir, muita galera boa que já veio, né? E também eu quero falar um pouco também, Diego, de um dos patrocinadores do podcast, que é o pessoal da Dimensão, que é uma empresa que na minha região é uma empresa que atua no ramo do mercado do show business há mais de 30 anos, gente. Eles são especializados em produção e realização de eventos e atendem diversos tipos de eventos, sejam eles públicos, particulares ou corporativo. A Dimensão, gente, se destaca no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Vocês podem acompanhar eles através do @Dimensão Oficial, que lá eles sempre postam as novidades de programação. Diego, a gente voltando a falar do caso Flor de Lis. Tá, vamos lá então. Para você, como perito que foi nesse dia, você tem que ir todo despido de qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de formação de fora. Parcial. Você tem que ir totalmente investido na profissão de perito, né? Sem Isso. qualquer nenhuma, como que eu vou dizer, nenhum achismo, né? Isso, perfeito. Nenhum achismo, nunca. Perito não acha nada, perito conclui alguma coisa. Ou em concurso pode ser inconclusivo também, né? Aí você disse que vocês encontraram a arma e posteriormente foi descoberto que era a arma que foi usada no crime. Isso, do pastor Anderson, perfeito. Então vamos lá. Duas coisas foram importantes nessa arma que eu encontrei. A primeira, para confirmar que, através do confronto balístico, que a arma do crime tinha sido aquela. Tá? Você compara com os elementos balísticos encontrados no local de crime no dia, com essa nova arma disparando novos elementos e comparando mediante um comparador balístico. Então confirmou que a arma é essa. E nesta arma de fogo, eu consegui verificar essa arma que tinha um pelo pubiano, certo? Até ontem eu estava lendo sobre isso e foi uma das perguntas que eu iria te fazer. Foi encontrado um pelo pubiano na arma do crime que posteriormente foi identificado como sendo de um dos filhos, né? Isso. Aí o que acontece? Na verdade, no cano da arma, lá no finalzinho, tinha um pequeno pelo, quase imperceptível, certo? Podia ter passado batido, quase perceptível. E aí a gente conseguiu mandar, né, para o exame de DNA, e foi a prova ali principal que originou, no caso, que tinha sido o filho que tinha disparado, porque quando ele foi guardar a arma na cintura, ele não fez uso do coldre. Certo, Ricardinho? Para quem não sabe, o coldre é aquilo que você guarda. Isso aí. Exatamente. Então, essa foi a minha principal contribuição nesse caso aí da Flor de Lis. E aí, posteriormente, também teve as reproduções simuladas, também teve a atuação da perícia, que também foi importantíssimo. Uma pergunta, Diego, que me fizeram assim que eu anunciei que você iria participar do PodLife, é o porquê de ter encontrado o pastor Anderson somente de cueca no local do crime. Então, eu não lembro exatamente se ele foi encontrado só de cueca, tá? Não lembro. Eu lembro que teve grande quantidade de tiros, tá? Concentrados nas regiões íntimas, certo? Então, o que possivelmente
pode sugerir algum tipo de recado, se até posteriormente pela conclusão, o caso já foi julgado, né? Então, é uma conclusão que a gente pode tirar a respeito disso. Agora, não tenho certeza nessa questão dele ter sido, não lembro agora exatamente, dele ter sido encontrado de cueca, mas teve grande quantidade de lesões de arma de fogo nas regiões íntimas dele. Certo. E aí foi encerrada a investigação, né? Isso. Foi encerrada a investigação, encerrado o caso, inclusive, ela foi julgada, né, e está presa, inclusive, atualmente, cumprindo um regime fechado. Uma das mandantes, né, do crime. Vamos prosseguir, Diego. Vamos lá. Para outro caso que foi muito famoso que você participou, foi o do sequestro na Ponte Rio-Niterói, né? Isso. Você trabalha num caso de sequestro. Então, nesse caso aí, eu vou falar da minha rotina, desde o dia o pessoal até entender como é que é a vida de um perito. Quando você vai para um plantão como perito, qualquer coisa pode acontecer, né? No seu plantão. Pode ser um plantão muito tranquilo, pode ser um plantão extremamente bizarro, então muita coisa pode acontecer. Eu estava indo para esse plantão e eu já recebi uma ligação, né, do delegado informando, já para já me deixar a par da situação que estava acontecendo, que tinha um cara que tinha sequestrado um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Então, chegando na delegacia, já era para a gente se equipar e ficar de prontidão. Porque um dos trabalhos do perito criminal é trabalhar em locais de crime que tem confronto entre meliantes e policiais. Então, se o policial levar o meliante a óbito, né, ou infelizmente vice-versa, o perito criminal tem que agir, certo? Dependendo dos casos e da dinâmica do que aconteceu, também E de que forma que o perito age? Então, aí o perito ele chega no local de crime e ele vai ver os elementos encontrados ali e vai ver se esses elementos estão compatíveis com os depoimentos dados ali naquele local, né? O lugar, o policial chegou assim, atirou assim, o meliante fez assim. Ele vai comparar os elementos e vai dizer se foi possível aquele fato ter acontecido da maneira narrada. E no caso da ponte, acabou acontecendo a história que todo mundo sabe. O meliante foi abatido, né, num brilhante trabalho do policial militar aqui do Rio, do BOP. Porque quando eu cheguei nesse local, tinha um cheiro muito forte de gasolina no ônibus, né? E tinha garrafas com um pouco de gasolina espalhadas nos locais do ônibus, e perguntando para a testemunha lá no local, né, inclusive tinha um isqueiro que estava no bolso do meliante. Perguntando para as testemunhas do local, elas informaram que ele tinha perguntado para o motorista se o motorista conseguiria jogar o ônibus em alta velocidade pegando fogo da ponte. Então, a ideia dele era, segundo as testemunhas disseram, era causar o máximo de caos possível e depois, quando ele já tivesse causado o máximo de caos possível para da cidade inteira durante horas e cansasse, ele ia pedir para o motorista acelerar, ia tacar fogo no ônibus e ia pedir para o motorista jogar, segundo as testemunhas, né, jogar esse ônibus da ponte. E na hora da perícia, eu pude constatar ali na hora que os tiros dados pelo policial foram muito bem dados, né, numa posição que, se fosse dado de forma errada, poderia ter sido acertado algum passageiro do ônibus. Então, um dos papéis da perícia, Ricardinho, mesmo com todas aquelas câmeras, a câmera não consegue pegar o tiro certinho, né? Onde bateu, é muito rápido, né, o tiro. Então, constatar realmente onde foram os tiros, né, da onde vieram os tiros realmente, se realmente tinham vindo daquele lado. Então, esse é o trabalho da perícia, né, em casos como esse. Certo. E, Diego, pastor, você já falou agora desse caso. Você também atuou num caso que foi do menino Cauã, né? Isso. No princípio, era um caso de suicídio, certo? Perfeito. Você pode falar um pouco mais sobre esse caso? Com certeza. Vamos lá.
Esse é um caso extremamente triste, né, Ricardinho? Um caso assim que acaba comovendo bastante a gente. O caso do menino Cauã foi o seguinte: ele foi levado ao hospital pela mãe e pelo padrasto, tá? Início do ano passado isso. Foi levado para o hospital e eles informaram quando chegaram no hospital, a mãe e o padrasto, que o filho ele tinha por volta de 11 anos, tá? Ele foi encontrado enforcado numa coleira de cachorro na janela da casa. Aí a gente já tem um problema muito grande porque o local foi desfeito, certo? O local foi totalmente desfeito e não tem como a gente verificar isso aí. E aí teve o lado do legista, o legista classificou aquele sulco equimótico, né? O que é o sulco equimótico? É a lesão que fica no pescoço devido a um laço, devido a uma esganadura, né, que é com a mão, um estrangulamento, qualquer tipo de ação de compressão no pescoço provoca um sulco equimótico. E esses sulcos equimóticos, eles variam de acordo com o tipo de asfixia, tá, Ricardinho? Então, o sulco equimótico de estrangulamento tem uma certa característica, né? Dependendo do instrumento também, do tipo de laço. O sulco equimótico de enforcamento tem uma certa característica, cada uma certa característica. E o legista não viu que era um sulco atípico, tá bom? Na hora do exame que ele fez. E aí as investigações continuaram. E aí houve a necessidade do delegado pedir uma reprodução simulada, porque gerou-se dúvidas, certo? Mas não teve uma certeza. E aí, na reprodução simulada, eu parti de dois princípios. Um princípio que a Constituição me permite, que é o exame indireto, está lá no Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito pode ser feito direto ou indireto, né? Qual que é a diferença entre os dois? Direto é diretamente no objeto, tá? Qualquer objeto, se for fazer perícia diretamente, até o próprio cadáver. E indireto é por vídeo ou por foto, por exemplo. Como o local tinha sido desfeito, o menino já tinha sido feita a perícia nele, né? E já tinha sido sepultado, só restava o exame indireto pelas fotos fornecidas. Isso me leva a outra pergunta, Diego. Tá. Como que o perito consegue identificar que o cadáver, o crime foi um suicídio ou um homicídio? Tem alguma diferença na perícia para chegar a essa identificação? No caso do enforcamento ou no caso geral? Geral. Aí depende muito de cada caso, Ricardinho, porque cada caso vai ser uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, tiro, foi homicídio ou foi suicídio? Vamos ver a quantidade. A gente ouve muito falar assim, a vítima estava com a arma na mão tal, é sinal que foi um suicídio. Não necessariamente, né? Então, essa teoria não existe, né? Não, essa teoria, e esse elemento de arma estar na mão, por exemplo, pode ser mais uma prova técnica que possa, junto com outros elementos criminalísticos e médicos legais, gerar uma certa convicção. Uma arma na mão aponta, olhando isoladamente, para um suicídio, né? Uma arma na mão. Mas, olhando com mais calma, será que ela não foi colocada? Né? E aí é importante a gente, por exemplo, fazer um exame na mão do cadáver para ver se ele atirou, né? É importante ver os tipos de mancha de sangue encontradas nesse local para ver possivelmente a origem desse tiro, principalmente tiros na cabeça, né? Que saem espargimentos de sangue na cabeça tanto da entrada quanto da saída de um projétil, tá? Devido à anatomia da cabeça e à diferença de pressão. Então são várias coisas que você tem que analisar, tá? No caso do... Fala muito também. Por exemplo, eu sou canhoto e estava com a arma na mão esquerda, não direita. Então, mas isso de você canhoto e tá com a arma na mão direita é a mesma coisa que você chegar numa casa e tá ela trancada, você dizer que foi alguém do convívio social da pessoa que matou. Uma casa arrombada tende a ser uma terceira pessoa. Uma casa fechada tende a ser um convívio próprio. Uma arma fora da mão que a pessoa atira tende a ser um vestígio forjado, mas não significa que seja, né? Então, só isoladamente você não tem como
afirmar categoricamente só pela essa troca de mão, por exemplo. Né? Teria que analisar outras coisas. E Diego, voltando ao caso do Ribeiro Cauã, foi feita a reprodução, Isso. né? Você fez a perícia de forma indireta. Isso. Aí fez a perícia de forma indireta. A perícia de forma indireta, pela minha análise, eu já tive forte convicção de um suco equimótico de esganadura. Tá? E aí, o que eu preciso para poder concretizar essa análise de forma concreta, porque eu não participei do local, né? Foi feita esse pedido da reprodução, e aí eu utilizei o laudo do legista, o próprio exame direto que eu fiz, e fiz o laudo de reprodução. Como é que faz esse laudo de reprodução? Foi chamado a mãe, foi chamado o padrasto, certo? Para depoimento. Você pega eles separadamente, cada um pega primeiro um e depois o outro, e pede para eles narrarem o fato de forma o mais detalhada possível. Conforme você vai narrando eles vão narrando esse fato da forma mais detalhada possível, você começa aí a tentar pegar incompatibilidades, né? Ou coisas que não são possíveis de acontecer devido à lógica, por exemplo. E aí, na hora de fazer isso, tanto com o pai, tanto quanto com a mãe, quanto com o padrasto, verificou-se discrepâncias consideráveis entre o depoimento dos dois. Já havia muita divergência, né? Muita divergência, certo? E também a total incompatibilidade do sulco equimótico encontrado com uma criança que foi encontrada pendurada por uma coleira de cachorro, certo? Porque o sulco equimótico ele estava paralelo, né? 4 lesões de um lado e uma única lesão de um outro, tá? E ainda uma lesão compatível com uma arranhado, né? Na parte de trás aqui do pescoço da criança, possivelmente ela tentando tirar, né? Na hora de esganar. Então, eu concluí no laudo que tinha sido, na verdade, um homicídio provocado por uma esganadura, né? E ainda mostrei as divergências do depoimento tanto do padrasto quanto da mãe nesse local de crime. E aí, com esse laudo, foi possível o mandado de prisão dos dois. Inclusive, depois na justiça, posteriormente, em relação a isso também. Então, foi um caso que eu consegui... A perícia é uma forma de você fazer justiça, né, Ricardinho, para aqueles que não estão mais. E esse caso aí foi um caso muito gratificante que eu consegui dar fazer justiça para esse menino, né, o menino Cauã. E, Diego, teve algum caso que mais marcou a sua carreira, que foi mais especial para você? Então, eu teve vários casos na minha vida, né? Uns foram muito interessantes pela justiça em si, outros foram bastante interessantes pela questão da complexidade, desculpa. O caso Flor de Lis, por exemplo, foi muito interessante para o meu amadurecimento como pessoa, pela pressão que o caso dá. Agora, sim, o que me marcou bastante, né, pelo meu trabalho em si, com certeza foi esse desse menino Cauã. Porque eu até vou falar parafrasear, Ricardinho, uma contextualidade no universo Harry Potter. Lá no primeiro livro, né, que você é fã, no primeiro livro, no primeiro filme, né, lá na floresta, aquela floresta proibida, né? Sim. O cara fala que se você matar um unicórnio, você tá amaldiçoado pro resto da vida, porque é uma criatura muito pura você fazer isso. Eu acredito que a J.K. Rowling ela tenha se inspirado, com certeza, você maltratar um animal, maltratar uma criança, maltratar um idoso. Quando você maltrata uma pessoa inocente, você amaldiçoa seu espírito, com certeza, para sempre, né? Você vai ficar com aquilo amaldiçoado. Então, você fazer justiça para uma criatura pura, que é uma criança,
com certeza é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Diego, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa nessa nossa conversa, né? Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Você quer deixar algum recado para quem deseja seguir essa carreira no futuro? Então, pessoal, antes de vocês seguirem essa carreira no futuro, né, se for o sonho de vocês, conheçam bastante, né, entendam onde vocês estão entrando. E eu tenho certeza que se for o sonho de vocês, se estiverem dispostos a isso, com certeza vocês vão conseguir realizar. E quando conseguirem realizar, busquem sempre se aperfeiçoar, né? Não deixe de procurar ajuda psicológica, ajuda religiosa, dependendo de cada um, porque é muito importante para vocês poder seguir essa carreira. E o recado mais importante, né, que talvez seja um recado um pouco batido aí nas redes sociais, que as pessoas falam muito, mas não custa a gente lembrar, sempre façam e realizem o sonho de vocês, independente da opinião de qualquer pessoa, se for essa a sua vontade, né? Eu, desde que eu, por exemplo, decidi ser perito, né, muita gente que me desanimou, teve um chefe do meu ex-trabalho que tentou me botar coisa na minha cabeça que não prestava, que por isso não prestava, né? Posteriormente, também os desafios continuam dentro da instituição, né? Tem pessoas que não gostam de ver o seu crescimento, né? O próprio trabalho de exposição nas redes sociais é um trabalho que você tem que esquecer as críticas, né, Ricardinho? Não se preocupar com o que os outros falam. Tem uma frase que dita que é o seguinte: quando você quando você perde o medo de ser ridicularizado pelo seu inimigo, você tira o maior poder dele. Então, façam o que vocês têm que fazer, independente do que qualquer um vai falar, né? Eu não paro o que eu tenho que fazer por qualquer pessoa, né? Pode fazer, falar o que quiser, eu não paro. Eu sigo o meu caminho, independente da opinião de qualquer pessoa, né? Desde que você, né, pratique o bem, né, Ricardinho? Desde que você não prejudique ninguém, você, com certeza, tem que sempre seguir em frente. Dia por dia, Ricardinho, todo dia é um dia vitorioso. É caminhar cada dia sem se preocupar com o resultado final, né? Mais uma frase, só agora para fechar, de vez. Uma frase agora do Bruce Lee, que eu sou muito fã. Às vezes, um objetivo é apenas algo para se traçar. Não significa que você vai um dia realizar ele. Pode ser que surjam novas coisas no caminho. Então, trace um objetivo. Traçou um objetivo, seja focado, eu tenho certeza que Deus, que é a vida, vai te colocar no caminho certo. E enquanto as coisas não estiverem dando certo, é porque ainda não chegou a hora de dar certo. É isso. Obrigado, Diego. Eu quero deixar um recado para as pessoas que estão na live. Se você perdeu o início da live ou não vai conseguir assistir ela hoje, não se preocupa, pessoal. Esse episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. O link vai estar lá na minha bio do Instagram. Eu espero todos vocês na próxima terça-feira, às 8 da noite. Muito obrigado. E obrigado, Diego, mais uma vez, por ter esclarecido bastante dúvidas minha e do pessoal. Ricardinho, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho sensacional. E estamos juntos aí nos próximos episódios. Aí, vou estar acompanhando. E se você tiver outro convite, estamos juntos de novo. Pode deixar, que vai ter outros depois. Obrigado, Diego. Um abraço, Ricardinho. Um abraço, pessoal. Fica com Deus.